Graça e paz, amados irmãos. Deus os abençoe em nome de Jesus. Vamos a mais um vídeo reflexivo, edificante para a tua alma. Há homens hoje distorcendo as escrituras, produzindo vídeos no YouTube e até nos templos religiosos, dizendo sobre o fim dos tempos, sobre o anticristo, sobre a volta de Jesus e distorcendo aquilo que está revelado nas escrituras. Deuteronômio 29, a palavra diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus e as reveladas para nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos toda a palavra da lei. Jesus, tentado no deserto por Satanás, ele cita Deuteronômio 8:3, dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Toda a escritura ela é útil para ensino, para repreensão, correção, educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16, 17. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, do versículo 20 e 21, diz que nenhuma profecia provém de vontade humana, nem vontade de homem, mas sim de homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então nós temos que crer nas Escrituras, o que a palavra de Deus diz, o próprio Jesus diz para andarmos sóbrios e vigilantes. Efésios 6, dito pelo apóstolo Paulo, para andarmos cingidos de toda a armadura cristã, calçados com o Evangelho, capacete da salvação, escudo da fé, onde apaga todos os dardos inflamáveis do maligno, e a espada que é a palavra de Deus. Nós devemos atentar para as Escrituras, não dar atenção a doutrinas de falsos profetas, de homens que distorcem a palavra de Deus. Tudo que distorce a palavra de Deus, seja anjo, seja quem for, é anátema. Temos que dar a voz àquilo que Deus diz, ouvido àquilo que Deus disse. Tanto que na palavra de Deus e toda a escritura, principalmente no Velho Testamento, está escrito: e disse Deus. Então disse o Senhor Deus. Jesus no Novo Testamento: em verdade vos digo. É a palavra de Deus, é Deus dizendo. Ele tem compromisso com a tua palavra, mas não tem compromisso com a palavra do homem. Então, homens que distorcem a palavra dizendo sobre a volta de Cristo, sobre falsos profetas, isso nós não devemos atentar, nós temos que estar prontos, cingidos, transformados pela renovação da nossa mente, para que experimentamos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não se conformar com esse mundo, com esse século, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 12, 1, 2. Então nós temos que atentar, ser o sacrifício vivo. Como? Servindo o Senhor Jesus de coração, de alma, de vontade, sem fardo. Porque Jesus disse: o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então os mandamentos de Deus não são penosos, como diz a Epístola de João. Nós devemos servir ao Criador e não à criatura. E atentar para a palavra que está revelada nas tuas escrituras, digna de aceitação. Porque toda a palavra de Deus, Senhor Deus, teu compromisso com a tua palavra, ela não volta vazia, mas fará o que lhe apraz e prosperará para aquilo a qual ele designou. Então, irmãos, atente para a palavra de Deus, creia nas escrituras, vá a uma igreja onde pregue a palavra, aonde o pastor tenha compromisso com a palavra de Deus e atente para isso. Os tempos estão próximos, sim, mas nós temos que estar firmado na rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e as praticam é o homem prudente que firmou a tua casa na rocha. Caiu a chuva, transbordar o rio, e o vento soprou com ímpeto contra aquela casa e ela não caiu. Por quê? Porque ela estava firmada na rocha. Quem é a rocha? Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele é Senhor e Salvador. Senhor, Ele é nosso dono, tem domínio sobre a nossa vida. O nosso Salvador, que nos amou e pagou pelos nossos pecados e nos justificou diante de Deus. Creia nessa palavra. Ela é de total aceitação. Provérbios 1:7 diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Se você desprezar a sabedoria e o ensino, você é tido como louco. Aonde está a sabedoria e o ensino? Na palavra de Deus. Como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12, que não é sabedoria humana, mas a sabedoria divina. Em João capítulo 3, Jesus, conversando com Nicodemos, disse a Nicodemos:
Se vós não atenta para as coisas terrenas, como falareis das celestiais? Então, através do Espírito Santo de Deus, nós vamos compreender a vontade de Deus e aquilo que Deus tem para a nossa vida. Lembrando que as Escrituras de Deus são fiéis. Creia na palavra do Senhor, creia naquilo que Deus fala e não naquilo que o homem fala. Maldito o homem que confia no homem, mas bendito aquele cuja esperança é o Senhor. Jeremias 17, versículo 5 e versículo 7. Deus os abençoe em nome de Jesus e que o Espírito Santo de Deus confirme essa palavra em teu coração.